A paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos, se inscreva no canal, curte e compartilhe esta mensagem da Palavra de Deus. A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs, vamos neste momento compartilhar a Palavra do nosso Deus e eu convido você a abrir a tua Bíblia no Salmo de número 19. Nós vamos fazer a leitura toda deste Salmo para compartilhar a palavra de Deus nesta oportunidade. Que nos diz assim o texto sagrado: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas ressoa-se por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira, com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Ninguém escapa o seu calor, porque a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. O testemunho do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos seus olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras. São todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro puro. São mais doces do que o mel e o gotejar dos favos. Por elas o teu servo é advertido. A grande recompensa em obedecer-lhe. Quem pode discernir os próprios erros, absolver-se com os que desconheço? Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Meus amados irmãos, que o Senhor Deus nos dê a bênção da sua palavra nesta oportunidade. E nós vamos compartilhar a palavra de Deus, baseado neste salmo, falando sobre, nesta primeira parte, sobre o Deus que fala, a manifestação da eloquência do nosso Deus. O tema é o Deus que fala. Então, quando nós observamos esse texto bíblico, no Salmo de número 19, o salmista expressa esta fala de Deus, esta fala do Senhor. E quando, meus amados irmãos, nós olhamos para a história do mundo, nós podemos observar grandes oradores, grandes pessoas com grandes discursos eloquentes que impressionam. Mas diante da humanidade, dos homens, das mulheres mais eloquentes deste mundo, ninguém pode se igualar a Deus em sua eloquência. E o nosso Deus, ele fala com tal eloquência que só os insensatos deixam de conhecer e reconhecer a sua existência e deixam de render a sua voz. As obras de Deus proclamam a existência do próprio Deus. O texto diz para nós que os céus celebram e os céus declaram a glória de Deus. Ou seja, como o universo surgiu
de onde ele veio, o universo com as estrelas, com os planetas, as galáxias, existem desde quando? Muitos fazem esta pergunta. Outra pergunta feita é: quem está por trás desta máquina fantástica que gira em perfeita harmonia? Uns dizem que o vastíssimo universo é resultado de uma explosão. Outros dizem que ela é produto de uma evolução de milhões de anos. Mas será que a desordem pode gerar a ordem? Será que o acaso pode dar à luz a vida em sua múltipla variedade, onde nós podemos observar no planeta, na natureza, as menores criaturas, até a criatura perfeita criada por Deus, a obra-prima da criação, que foi você e eu, onde a Bíblia diz que Deus o criou do pó da terra, soprou em suas narinas e fez dele um ser vivente. Assim como um rato correndo sobre as teclas de um piano não pode montar ou não pode tornar uma serenata, assim também este complexo universo não pode ser resultado de um acaso cego. Se nós estivéssemos mais perto do Sol, nós morreríamos queimados. Se mais distante, morreríamos congelados. Mas nós estamos diante deste universo que Deus o criou, diante dessa magnífica da criação dele, que o texto no verso 1 diz: Deus o colocou, o homem, e ele regula todas as coisas no universo. Este universo não existiu sozinho e nem independente. Ele foi criado com leis, com um curso e com um propósito. A matéria, ela não é eterna nem autoexistente. E a Bíblia começa lançando luz sobre este fundamento da verdade. Diz o texto bíblico de Gênesis capítulo 1, versículo 1: no princípio Deus criou os céus e a terra. Então, nesta palavra, nós vamos entender esta fala de Deus, esta manifestação da palavra de Deus, notada neste salmo de duas formas. E a nossa mensagem nós vamos dividir ela em duas partes. A primeira, a eloquência emana da revelação natural, ou seja, a palavra de Deus ela emana nesta revelação. É por isso que o texto que estamos acompanhando, o salmista disse: os céus proclamam a glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. E a palavra neste texto bíblico aqui, proclamar, ela é cheia de um rico significado, que significa romper de uma fonte, romper de uma cascata que desbotou, jorrando águas abundantes. Quando nós olhamos para o céu, há uma comunicação que jorra das alturas, ou seja, com singular beleza e esplêndida exuberância. Como é esta revelação natural? É uma revelação clara. Ela foi criada, você foi criado, você, irmão e irmã, foi criado com a capacidade de olhar para cima, erguer os olhos e ver a mão de Deus nas estrelas, o seu fulgor no esplendor do sol, a sua bondade na variedade dos campos e em grinaldade de flores. Como é bonito quando nós adentramos a um jardim onde tem flores de diversas espécies, de diversas cores, onde as abelhas, onde os insetos estão ali buscando néctar daquelas flores. Deus, então, ele pôs as suas impressões na obra da sua criação. Nos montes, nos pastos verdejantes, nas aves dos céus, os peixes do mar, os animais que percorrem todos os campos, em todos os lugares, sejam nas florestas, sejam nos
nos cerrados, sejam nas savanas, sejam nas regiões de geleiras, Deus colocou a sua mão e estendeu o seu cuidado sobre todos estes seres, mas também Deus estendeu a sua mão sobre o ser humano, a obra-prima da criação que Ele o criou para a sua glória e para o seu louvor. Então, a terra, meus amados irmãos, está cheia da sua bondade. Os céus resplandecem esta glória. A terra cheia da bondade de Deus e resplandece a sua bondade e a sua glória. No verso 2, o texto traz para nós que há sempre uma revelação, ela é constante. O texto diz para nós, um dia fala disso, a outro dia, uma noite revela a outra noite. Ou seja, cada dia, meus amados irmãos, é um tempo singular da ação e das oportunidades de Deus na história. Deus, Ele não apenas colocou as estrelas no seu devido lugar, Ele não apenas revelou na sua opulência do universo, mas o nosso Deus, Ele fala conosco todos os dias. E o que é interessante e que chama a nossa atenção, que o discurso de Deus, a linguagem de Deus, não é um discurso monótono. Ela é rica em sua variedade, em seus métodos, suas oportunidades e no seu profundo amor. Cada gota de orvalho é diferente. Cada ser criado por Deus é diferente. Cada um tem a sua dinâmica de vida. Cada amanhecer traz um novo colorido. Cada amanhecer traz uma nova esperança. Cada entardecer, onde você estiver, em qualquer canto deste planeta, Deus pinta um quadro novo e majestoso. Então, é por isso que ele é constante. É por isso que essa revelação de Deus é constante. É por isso que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento, a obra das suas mãos, porque foram criadas. A revelação é uma revelação sem, digamos assim, nesta primeira parte, sem linguagem. A voz da natureza não é articulada em palavras. O discurso não é dirigido aos ouvidos, pois ela é manifestado aos nossos olhos. Por qualquer canto do planeta Terra que nós formos, que pudermos chegar, nós vamos ver a natureza, o esplendor da natureza, e vamos ficar impressionados com esta beleza. Seja onde que formos, os nossos olhos vão contemplar a beleza da natureza, obra da criação de Deus, Deus falando conosco através da natureza. Porque o nosso Deus, Ele é visto antes de ser ouvido. Ele é criador antes de ser redentor. Quando nós olhamos para a natureza, pela exuberância da natureza, pelos seres mais insignificantes no seu tamanho criado por Deus, nós percebemos e vimos a grandeza que é o nosso Deus. Já diz o profeta Isaías que Ele está sentado sobre a redondeza da terra. E Ele criou todas as coisas e colocou o homem, a obra-prima da criação, neste universo. O homem, diante da escolha que fez, ele perdeu a sua direção para Deus, mas Deus tornou-se para ele o seu Redentor. É uma revelação universal. O texto no verso 4 diz que a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou a sua tenda para o sol. Nenhum homem ou a humanidade não pode ficar de fora do alcance desta revelação.
ela ultrapassa todas as barreiras. A palavra de Deus revelada, ela invade todos os cantos do universo. A Bíblia diz que os 4 ventos da terra, ela penetra em todas as nações, ela penetra em todos os povos, etnias, desde os grandes centros urbanos até os que vivem mais embrenhados nas selvas mais espessas deste planeta. Todos, sem exceção, sem distinção, são alcançados pela eloquência e pela revelação divina. Então, o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele é majestoso. A majestade da sua revelação. Deus, meus amados irmãos, Ele não apenas se revelou, mas fez com exuberância. Sua comunicação, meus irmãos, não é apenas bela, mas pomposa. Quem pode criar do nada? O homem, por mais inteligente que ele seja, que ele consegue alcançar, que ele consegue usar o cérebro, a sua inteligência, ele não consegue criar nada do nada. Sempre tem que partir de uma outra matéria. Mas o Deus que eu e você servimos, o Deus o qual nós dobramos os nossos joelhos e oramos, onde o planeta hoje passa de 7 bilhões de pessoas, Ele entende e Ele ouve a voz e a oração de cada ser humano. Ele criou do nada. Quem pode criar o romantismo do entardecer, o mistério de uma noite estrelada? Quando nós deparamos com um lindo pôr do sol, quando nós deparamos num local bem distante dos grandes centros, e você pode contemplar uma noite estrelada, quando no romper da alva, principalmente para aqueles que estão na beira do mar, que conseguem observar o nascer do sol. Quem pode desvendar os mistérios de sua obra tão fantástica? É impossível não perceber a mão do Criador, a mão do Redentor, a multiforme graça dele. Quando nós não sabemos, por exemplo, de onde vem o vento, nem para onde vai, mas a Bíblia diz para nós, lá em João capítulo 3, que aquele que é nascido do Espírito sabe e é guiado pelo Espírito. É impossível não perceber a extravagante criatividade do Criador na beleza multiforme e colorida dos campos engrinaldados de flores, das campinas luxuantes, das árvores e dos pássaros, que alegres cantam ao entardecer, daqueles que alegres cantam ao sol a pino do meio-dia, daqueles que se alegram no alvorecer de um novo dia. Então, é impossível não fixar ou não ficar extasiado diante do mistério dos mares. Já pensou, irmãos? Você está na beira-mar, e você vê aquela onda grande vindo e virando a água de toda forma, de toda força, de repente ela chega na praia, chega na areia, e ela não vai mais à frente. É um mistério, é a mão de Deus, é a mão do Criador guiando as forças da natureza. Os grandes cardumes de peixe sendo levados de um lado para o outro. Olhando para tudo isso, nós encontramos esta revelação majestosa da parte de Deus. É impossível não vermos a voz de Deus na brisa refrescante, quando o sol está trazendo aquele calor insuportável, o vento sopra e traz uma brisa refrescante. Quando nós olhamos para os céus e as nuvens se escurecem, e em meio a tudo isso a nuvem derrama chuva sobre a terra,
É impossível não ver a mão e a face de Deus no canto dos pássaros, no rosto próximo de uma criança. Davi então olha para o sol majestoso e vê como um noivo que vai garboso para o seu dia de casamento, para o percorrer de uma passarela. O texto diz para nós, no verso 5 e 6, que ele sai de uma extremidade dos céus e se faz o seu cortejo até a outra, e nada escapa do calor do dia, nada escapa do calor do sol. Então, a voz eloquente de Deus, a voz eloquente do Senhor, chama a nossa atenção. A voz eloquente do nosso Deus, esta voz majestosa, que o salmista traz para nós, dizendo que os céus proclamam a glória de Deus, que os céus mostram o firmamento da obra das suas mãos. Então, para você, meu amado irmão e irmã, que está nos assistindo neste momento, onde você estiver, pare um momento, pare um instante e contemple a ação poderosa de Deus. Contemple a majestade de Deus. Contemple a obra do Redentor. E nesta primeira parte da nossa mensagem, baseado neste Salmo de número 19, que o Senhor Deus venha encher você de alegria, que o Senhor Deus venha encher você de prazer, de satisfação. Onde você estiver neste momento, contemple a obra da criação, dentro da sua casa, na sua família, o sustentar de Deus para a tua vida, o presente que o Senhor tem te dado, da salvação. A Bíblia diz que nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos resgatou e fez de nós uma nova pessoa, uma nova criatura. Que esta palavra, aqui do Salmo de número 19, dos versos 1 até o verso 6, seja aplicada na tua vida e na vida da tua família, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Onde você estiver neste momento, pare um instante, porque eu quero orar por você, eu quero orar com você. Amado Deus, Criador dos céus e da terra, nós te adoramos, nós bendizemos e exaltamos o teu nome, Senhor, pela salvação que o Senhor tem nos dado, pela saúde da nossa família, por ter nos sustentado até aqui, meu Deus, por estarmos chegando a este momento e o Senhor tem nos sustentado. Olha, meu Deus, para a necessidade de cada um dos teus filhos, para este pai de família, para esta mãe de família que nos assiste neste momento. Que o teu Espírito Santo venha de encontro dele, que o teu Espírito Santo venha de encontro desta casa, deste lar, e que tu, meu Deus, manifeste o teu poder, a tua graça, em nome de Jesus Cristo. Cerca, meu Deus, com os teus cuidados. Livra de todo mal, em nome de Jesus. Que toda enfermidade seja repreendido agora. E que tu, meu Deus, manifeste o teu poder para a glória e para o louvor do teu nome, Senhor. Nós cremos e confiamos no teu agir, no teu cuidar, meu Pai. Estamos chegando ao limiar de um novo ano. Estamos findando mais um ano, Senhor. Mas até aqui nós podemos orar e dizer: o Senhor tem nos sustentado. Acrescenta a fé do meu irmão e da minha irmã. Esta família seja poderosamente abençoada. Livra os teus filhos de todo mal, de toda enfermidade, de toda ação maligna, para a glória do teu nome, Senhor. Nós oramos e pedimos a tua bênção, meu Deus, na certeza de que tu estás e continuará cuidando, meu Pai. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Encerramos. Muito obrigado pela presença, pela oração, pela participação, pela atenção de todos vocês.
E nós encerramos dizendo que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, hoje e permaneça para todos sempre. Amém. Muito obrigado, meu irmão e minha irmã. Que Deus os abençoe em o nome do Senhor Jesus Cristo.